Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Conversamos sobre resiliência, sobre inovação, sobre a colaboração de diferentes atores para fomentar o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Norte. Peço desculpas pelo atraso, problemas de conexão aqui e ali. Espero que todos vocês estejam acompanhando onde estiverem. Alguns pontos de housekeeping. A gente vai fazer um pouco em Spanglish, portunholish. Então, para quem quiser, tem a interpretação, é só clicar no botão. A gente vai filmar essa sessão também, e depois vai ser compartilhado no site do evento para todo mundo que não puder se juntar hoje. Meu nome é Helena Monteiro, eu sou assessora para a iniciativa Construindo Cidades Resilientes 2030, no escritório regional da United Nations Office for Disaster Risk Reduction, para a Europa e Ásia Central. Em nome da iniciativa MCR 2030, por suas siglas em inglês, eu gostaria de dar todas as boas-vindas para esse painel, que foi organizado por nossa iniciativa em conjunto com o Estado do Rio Grande do Norte. Me acompanha aqui hoje Cleman da Cruz, também assessor para a iniciativa, mas no escritório regional para as Américas. Hi, Cleman. Olá, bom dia a todas e todos. Nas Nações Unidas a gente gosta de fazer assim, a gente faz uma brasileira para cuidar da Europa e um europeu para cuidar do Brasil. Então, eu e o Cleman, a gente acaba trabalhando muito de maneira conjunta, fomentando o aprendizado entre as cidades europeias e as cidades nas Américas. Bom, em nome da organização do evento, eu gostaria de agora convidar Joana Guerra, da secretária de Planejamento da cidade de Natal, que vai fazer a abertura do nosso evento. Por favor, Joana, obrigada. Obrigada, Helena. Gostaria de desejar um bom dia a todos os espectadores, todo mundo que está interagindo aí através do chat, dizer que, em nome da Rede Potiguar de Fomento à Internacionalização, a Prefeitura do Natal e todas as secretarias municipais dos municípios participantes que compõem a região metropolitana da cidade, como Macaíba, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e o estado do Rio Grande do Norte como um todo, que vem interagindo e formando essa rede de apoio, né, para discussão e para inserção definitiva, né, e cada vez mais forte nessa agenda tão importante, que trata de cidades resilientes, que trata de sustentabilidade e que trata de um ambiente seguro, né, para se viver com políticas públicas de inclusão, segurança e prevenção de riscos e desastres. Dizer que eu fiquei com a incumbência e, ao mesmo tempo, é um orgulho e uma alegria, uma honra mesmo poder representar esses municípios que recentemente fizeram adesão oficial, né, ao painel MCR 2030 do Escritório das Nações Unidas. Os certificados desses municípios já se encontram, né, em suas mãos, dentro das suas prefeituras, e isso tem um significado muito positivo quando a gente enxerga a complexidade do ambiente urbano, a dinâmica das cidades, e enxerga a importância de cada vez mais trabalhar ações e iniciativas visando a redução de riscos de desastres, né, nesses municípios no estado do Rio Grande do Norte como um todo. A gente integra um grupo, pelo que eu observei e estudei, de mais de 315 cidades, né, de diversos países, e isso é muito gratificante e muito bacana. Então, nesse contexto dessa rede de apoio que se forma e se fortalece hoje no estado do Rio Grande do Norte, eu gostaria de, como Natal, como cidade do Natal, capital desse estado, né, e cidade polo também da região metropolitana, destacar algumas iniciativas que o município vem desenvolvendo, né, para que a gente alcance esse tão almejado ambiente seguro, inclusivo, né, no sentido sustentável e resiliente da palavra. Então, eu gostaria de destacar algumas iniciativas, como, por exemplo, que o município fez uma adesão oficial por meio de decreto municipal que determina a vinculação e a integração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ao seu planejamento urbano e governamental, né? Então, durante esse primeiro semestre de 2021, por exemplo, nós integramos os ODS às mais de 385 ações
projetos e atividades que compõem o planejamento do governo para os próximos 4 anos, ou seja, 22, 25, formando uma política não de governo, mas sim de Estado, de cidade, para que ela permaneça inerente às políticas públicas que serão executadas nos próximos anos. Um outro destaque, uma outra iniciativa que eu queria trazer aqui para a gente é o nosso plano de contingência para enfrentamento de riscos e desastres, que foi elaborado em 2019 e que recentemente recebeu um certificado de reconhecimento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, ou seja, o documento, esse plano, ele foi incorporado ao Banco de Boas Práticas da Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, e coloca esse documento como projetos modelos, né, projetos modelo nacionais para que outras cidades do país, para que outros municípios do Rio Grande do Norte possam ter acesso, né, a gente possa compartilhar ações inovadoras de baixo orçamento com resultados alcançáveis, né, execuíveis, ações execuíveis e replicáveis para outras cidades, né, que ao mesmo tempo melhoram a qualidade de vida e diminuem as desigualdades, né, entre as populações. Então, como objetivo maior, né, o nosso plano de contingência, ele traz a preservação das vidas humanas por meio de medidas de enfrentamento, né, correto dessas situações de crise que nós possamos vivenciar. Outra iniciativa é que o município ele dispõe de um gabinete de crise, né, formado por diferentes órgãos municipais para resposta e atuação, né, em situação de desastre, e está em encaminhamento a criação do Conselho Municipal de Defesa Civil e do Comitê de Gestão de Riscos Municipal. Secretarias, órgãos municipais, por exemplo, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Assistência Social, e a SENDES, né, que é a Secretaria de Segurança e Defesa Civil, atuam de forma conjunta no desenvolvimento dessas iniciativas e desse planejamento. A assistência social, o desenvolvimento social, por exemplo, firmando ações, né, implementando ações que desenvolvem a proteção social de alta complexidade, por exemplo, atuando no cuidado às pessoas, atuando, por exemplo, na capacitação de equipes com exercícios simulados para instalação e gerenciamento de abrigos temporários, assim como ocorreu aqui na cidade no momento mais crítico da pandemia da Covid-19, né? Ou seja, ações de vigilância, iniciativas de prevenção, né? E ações integradas e multissetoriais que promovam esse ambiente, né? De caráter inclusivo, seguro, resiliente e sustentável, que se compromete em reduzir riscos, né, e atuar em prol da sustentabilidade e vigilante em relação a mudanças climáticas, por exemplo. Então, eu gostaria de trazer essa mensagem, de trazer essas palavras para todos os espectadores, para todos os painelistas aqui, todos aqueles que participam, integram essa rede, dizer que é nesse caminho, né, visando a melhoria de nossa cidade, a melhoria de nosso estado, que nós continuaremos atuando, né, em prol dessas políticas públicas que tragam um ambiente seguro, resiliente e sustentável, que o nosso planejamento urbano ele esteja em harmonia com essas ações, com essas temáticas, e que a gente se firme cada vez mais como um Estado, como uma capital, que se envolve em discussões importantes de nível global e que só tem a desenvolver nossos cidadãos e nossas cidades. Então, eu agradeço a participação, não sei quanto tempo estou falando, confesso, mas agradeço participar dessa rede, participar desse momento, em nome da região metropolitana de Natal, do estado do Rio Grande do Norte e da cidade de Natal, em nome do prefeito Álvaro Dias, agradeço a participação e estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, secretária Joana. Para nós é um prazer ter Natal na rede Construindo Cidades Resilientes 2030, e para nós é uma cidade que inspira muitas outras na região, no Brasil, e a gente espera poder
fazer muitas trocas aqui. A gente vai ter, hoje vai ouvir de parceiros como a Resilient Cities Network, como parceiros como a cidade de Sevilha, e é isso que a gente está, ouvir você falando sobre o acervo, o compartilhamento de informações de boas práticas em termos de inovação, de resiliência, de resposta, é justamente o que a gente tenta fazer no Construindo Cidades Resilientes. Então, agradeço muito pela cidade de Natal de fazer parte dessa rede conosco. Bom, eu queria começar dizendo... a gente está muito feliz de estar aqui, mas acho que é importante a gente também reconhecer que a gente está vivendo um momento de crise, um momento de uma emergência climática, de uma emergência sanitária, e a gente tem que reconhecer que as cidades estão enfrentando um cenário atual crítico em relação ao risco de desastres. As cidades da região, tanto nas Américas quanto na Europa, têm sido cenário de maiores desafios causados pela mudança climática, eventos extremos, inundações, perda de diversidade, risco de desastres naturais. Como o último relatório do IPCC afirmou claramente esse ano, os impactos da mudança climática se traduzem em risco de desastres e, claro, se a sociedade não agir como um todo agora, a frequência e a gravidade desses desastres só aumentará. Então, para facilitar o desenvolvimento urbano de forma sustentável e resistente a essas mudanças climáticas, significa também ter uma mudança de abordagem no que a gente chama de gestão de desastres. A abordagem tem que mudar no sentido de trabalhar na prevenção, na proteção, na resposta rápida e na recuperação. Por isso que um dos objetivos do MCR 2030 é a formulação e implementação de políticas de resiliência a desastres para garantir que as cidades sejam mais inclusivas, mais seguras, mais resilientes. Eu gostei muito de ouvir essas palavras na fala da Joana, para que as cidades possam atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. A Making Cities Resilient é uma rede de apoio, é uma rede de diálogo, é um espaço seguro onde governos locais de todos os tamanhos, a gente, tanto grandes centros urbanos quanto como municipalidades rurais, podem achar pontos comuns para aprender umas com as outras. Ela cresce de mais de 10 anos de aprendizagem da nossa campanha global, tornando as cidades resilientes. Essa é uma iniciativa onde a gente aprendeu muito sobre como conscientizar as pessoas sobre a prevenção de risco, mas após esses 10 anos, a gente também percebeu que a gente precisava fazer mais, atingir mais cidades. Então, a iniciativa se associou a diversas organizações, como o Resilient Cities Network, hoje aqui presente, como o ICLEI, como o World Bank, e diferentes organizações que trabalham com cidades em nível global para justamente trazer mais recursos e trazer mais suporte para essas cidades na construção da sua resiliência. Então, quando uma cidade ela se une à rede do Making Cities Resilient 2030, ela vai ter acesso a todos esses recursos, a todos esses serviços, a todas essas ferramentas que tanto a Nações Unidas, o Escritório para Redução de Risco de Desastres, assim como todos esses parceiros, e parceiros aqui presentes também, a Youth Climate Leaders é um desses grandes parceiros nossos, nosso braço direito na implementação aqui nas Américas também, elas têm acesso a todos esses recursos para poderem transformar a sua resiliência. E, de uma maneira também, a gente tenta focar muito no intercâmbio de experiências entre as cidades, ou seja, trazendo as cidades que têm capacidade, que estão desenvolvendo, que estão na vanguarda da construção de resiliência, para que essas cidades também possam incentivar outras, inspirar outras e ajudar outras na construção da sua resiliência. Eu vou passar agora, isso é, in a nutshell, o que a gente chama de construir cidades resilientes. Eu gostaria de convidar a todos vocês para visitarem o nosso site, entenderem o que é
a iniciativa tem a oferecer para a sua cidade e se somarem a elas. Tanto aqui os parceiros presentes, tanto a iniciativa privada, a academia, mas que governos locais aqui presentes possam também se somar a essa iniciativa. Vou passar a palavra para o meu colega Cleman. Tá, ele acabou, inclusive, de compartilhar no chat para todo mundo como que a gente faz para se somar o website. Então, vou passar a palavra para o Cleman, que vai um pouco explicar o que a gente quer atingir hoje nesse painel e apresentar os nossos convidados. Obrigada. Cleman. Obrigado, Helena. Um bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Cleman da Cruz. Eu sou assessor também para a iniciativa Construindo Cidade Resiliente 2030. É a mesma coisa que Making Cities Resilient, mas a gente gosta de traduzir os nomes aqui, então em português chamamos de Construindo Cidade Resiliente 2030. E com este painel, hoje, nosso objetivo é de lhes apresentar um overview assim, das organizações e das cidades que compõem essa nossa iniciativa e contribuem à cooperação internacional para projetos de resiliência urbanas, juntos com os governos locais. Então, estamos muito felizes hoje em ter a companhia e a expertise de um painel de representantes de alto nível técnico, né, na área de resiliência urbana, tanto na América Latina quanto na Europa. Então, hoje temos a participação de Luciana Cardoso, consultora de Global Programs and Impact na Resilient Cities Network, que está baseada no México agora, que é uma iniciativa a nível global, com muitos programas para apoiar as cidades na área de resiliência urbana. A Resilient Cities Network é um parceiro estratégico da iniciativa Making Cities Resilient e nos ajudam tanto a nível global quanto a nível regional. Então, bem-vinda, Luciana. Também temos a Cássia Moraes, fundadora do Youth Climate Leaders, que é uma ONG baseada no Brasil e no Portugal e que visa resolver dois desafios globais atuais, a crise climática e o desemprego estrutural dos jovens. A Youth Climate Leaders também é um membro estratégico da Making Cities Resilient a nível regional, nas Américas e no Caribe. Nos acompanha também o Francisco Javier Rivera Pincon, subdiretor de Conhecimento e Redução do Risco na Prefeitura de Medellín, na Colômbia, no Departamento Administrativo de Gestão do Risco de Desastre. A cidade de Medellín tem liderado as ações de resiliência urbana a nível regional e a nível mundial. Estamos muito felizes em poder contar com a participação do Francisco hoje para apresentar as boas práticas de Medellín. E também, de governos locais, temos a participação do José Antônio Mateus Fernandes, que é técnico de cooperação e financiamento na empresa metropolitana de abastecimento e saneamento de águas de Sevilla, na Espanha. Muito obrigado a vocês todos pela sua presença hoje conosco. E para começar a nossa conversa acerca da cooperação internacional para a resiliência urbana, eu vou dar a palavra para a Luciana Cardoso, quem vai nos contar um pouco mais sobre os programas da Resilient Cities Network. Luciana, a palavra é sua. Muito obrigada, Cleman, Helena. É um prazer enorme estar aqui nesse ambiente. Nós somos parceiros dessa iniciativa, como vocês bem colocaram, e eu agradeço muito o convite. É também um prazer enorme dividir esse painel com pessoas tão ilustres e adorei as palavras de Ana Guerra. É um prazer aqui dividir também com vocês essa perspectiva e talvez trazer algumas inspirações da nossa rede de cidades resilientes. Então, deixa eu... como é que eu faço para compartilhar a tela? Eu acho que eu não tenho permissão. Tem um botãozinho, Luciana, que compartilhar a tela com uma setinha verde, ao lado de bate-papo embaixo. Então, está falando que o host precisa me dar permissão para compartilhar a tela. Vou aprovar. Cleman, você tem a apresentação dela? Talvez você possa compartilhar? Por favor. Obrigada. Bom, enquanto isso, talvez eu possa começar me apresentando. Eu sou Luciana Cardoso, formo parte da rede de cidades resilientes desde
já faz quase 2 anos, desde o ano passado, aqui até estender um pouco que a Helena participou dessa rede também, meus colegas todos falaram muito bem e estavam muito contentes que eu ia participar hoje com você aqui. Então, também, Helena, é um prazer estar aqui. Na verdade, a rede... Bom, não sei se eu já começo a apresentação, não posso compartilhar a tela. Vou compartilhar. Sim, por favor, podem compartilhar vocês, porque os painelistas não têm acesso. Perfeito. Isso, Pronto, perfeito. obrigado. Muito obrigada. Ótimo. Bom, essa apresentação chama Co-criando cidades mais resilientes. Eu queria trazer um pouco da perspectiva de resiliência que a gente tem na rede e que é compartilhada aqui com a campanha, com diversos parceiros, trazer um pouco da perspectiva do que é essa rede, um pouco da trajetória e contar um pouco dos nossos programas. Então, por favor, próximo slide. Eu gosto de começar a apresentação com esse slide, que ele traz um pouco... Ele tenta um pouco, talvez, chocar, tem muita informação no slide, mas é só para a gente não perder de vista, e a Helena já colocou muito bem, né, que existem várias tendências globais que estão presentes nas cidades, impactando as cidades há décadas. A gente... obviamente está vivendo uma emergência sanitária, mas existem outras emergências e outras tendências que, de alguma forma, impactam, não necessariamente só de maneira negativa, mas de alguma forma impactam as cidades há muito tempo. Então, eu acho que aqui, globalização, mudança climática, urbanização, são algumas dessas tendências que a gente tenta entender melhor, e é esse um pouco o papel da resiliência que eu quero trazer aqui nesse evento, porque a resiliência é uma lente para entender essas tendências, entender como elas se interconectam, entender de que forma elas impactam o meio urbano e de que forma a gente consegue, talvez, trazer algum benefício a partir dessas tendências e de que forma a gente pode melhorar, de alguma forma, a experiência da cidade a partir dessas tendências. Próximo slide, por favor. Então, agora, propriamente, em definições, né? Eu acho que vale muito a pena colocar aqui a nossa definição de resiliência urbana, porque é uma palavra com muitas definições e com muitos atores envolvidos e com diversas formas de interpretação. Então, aqui é um pouco como a rede de cidades resilientes, ela entende a resiliência urbana como a capacidade de indivíduos, comunidades, instituições, empresas e sistemas dentro de uma cidade para sobreviver, adaptar-se e prosperar, sem importar o tipo de tensões crônicas ou choques vivenciados. E aqui eu quero parar um pouco nessa definição, porque muitas vezes, quando a gente fala de resiliência urbana, a primeira imagem que vem na cabeça é um terremoto, um tsunami, algum evento muito perturbador que impacta a cidade, e que a resiliência ela nasce com essa perspectiva de você sobreviver a esses impactos. Então, de que forma a cidade pode resistir a esses impactos e pode sobreviver realmente, de voltar a funcionar nesse sentido, quando existe algum evento catastrófico. Mas o interessante dessa definição é que ela vai um pouco além desse sentido de apenas sobrevivência, e ela fala sobre essa capacidade de adaptação. Então, um aprendizado em relação ao evento, a cidade ter a capacidade de entender o que aconteceu durante esse evento, quais foram as formas, os processos pelos quais ela passou para enfrentar esse evento e criar uma capacidade de adaptação e para o próximo evento estar mais preparada. Então, existe todo esse sentido de adaptação. E também, ainda um terceiro passo além, é esse sentido de prosperar. Então, se tivesse aqui um gráfico, né, houve um evento catastrófico, a cidade acaba sendo fragilizada,
e a intenção não é simplesmente voltar ao estado que ela estava antes, ou se adaptar para que, de alguma forma, nos eventos futuros ela esteja mais preparada, mas também que ela prospere. Então, é aquele build back better, né? A cidade conseguir prosperar e conseguir melhorar a sua integração, os seus sistemas urbanos, de alguma forma, entendendo esses eventos. Então, essas 3 palavras são muito importantes, e daí também a gente faz uma diferenciação entre choques agudos e tensões crônicas, justamente porque, de novo, a imagem que vem é o do choque agudo, né? É o terremoto, é o tsunami, é a catástrofe que aparece na cidade. Mas existem tensões crônicas que muitas vezes enfraquecem o tecido da cidade no dia a dia da cidade, e muitas vezes acabam fragilizando esse tecido e colocando a cidade em risco. Aqui um exemplo muito, muito interessante é o transporte público. Se você tem um transporte público ineficiente na cidade, você, pouco a pouco, você exclui, você cria lugares de exclusão na cidade, você não consegue fazer com que as pessoas acessem o mercado de trabalho, os espaços de lazer. Você pode ter um transporte que seja ineficiente do ponto de vista de poluição, então você tem um problema ambiental, um problema de saúde, acaba gerando diversos riscos para a cidade que muitas vezes não são quantificados, não são entendidos, mas que de alguma forma colocam a cidade em risco também. Então a gente tem essa perspectiva bem holística do que é a resiliência urbana, entendendo de que forma esses sistemas se conectam. Próximo slide, por favor. E bom, agora, assim, eu passei um pouco mais de tempo na explicação do que né, do porquê, então eu só queria passar brevemente por esses 2 próximos slides, que é um pouco algumas ferramentas que a gente utiliza dentro da rede para entender essa resiliência urbana, para entender essa lente. Então, aqui vocês podem ver o marco de resiliência da cidade, que foi um instrumento desenvolvido em parceria com a Fundação Rockefeller e com a Arup, no qual aqui se tenta entender de que forma enxergar essa resiliência urbana na cidade. Então, tem 4 dimensões grandes, que são essas: liderança, sociedade, saúde e bem-estar, economia e sociedade, infraestrutura e meio ambiente. Depois tem um segundo âmbito, que são as subcategorias, e um terceiro mais sobre com alguns indicadores de que forma é possível entender essa resiliência na cidade. Próximo slide. E também, outra ferramenta que a gente usa bastante são essas qualidades de uma cidade resiliente. Então, são 7 qualidades que também foram desenvolvidas em parceria com a Fundação Rockefeller e a Arup, e que, de alguma forma, tentam denominar quais são o que uma cidade precisa ter para ela conseguir começar a construir mais resiliência urbana. Então, não vou passar por todas também por causa do tempo, mas só talvez uma que eu acho muito interessante é a reflexiva. Então, justamente essa capacidade de você aprender com os processos, com os eventos, e principalmente com os processos, né? Porque a partir do momento que você cria um gabinete de crise, como a Joana Guerra estava falando, existe todo um processo aí que foi feito para criar esse gabinete de crise. Então, como que você depois aprende com esse processo e pode, de alguma forma, melhorá-lo ou aplicá-lo de novo? Próximo, por favor. E agora, trazendo aqui o que é a rede de cidades resilientes, até principalmente para os que não estão muito familiarizados com a rede. Na verdade, a rede nasce de um programa da Fundação Rockefeller em 2013 que chama 100 Cidades Resilientes. Esse programa nasce do centenário da Fundação Rockefeller. Na verdade, a Fundação tem uma trajetória urbana muito importante, desde a década de 50, financiando autores, financiando projetos, financiando iniciativas para pensar essa cocriação do ambiente urbano, de que forma a cidade pode ser mais inclusiva para todos. E, no seu centenário, ela lança esse edital e seleciona 100 cidades pelo mundo, onde ela começa a investir
para criar estratégias de resiliência na cidade, para criar algum tipo de institucionalização dessa resiliência, então, escritórios de resiliência com diretores, com equipes, e todo esse processo participativo de desenvolver a estratégia. Aqui só alguns números que são bem interessantes. A rede está presente em 5 continentes, perdão, esse número está errado, em 47 países, 21 línguas, e tem cidades de 40 a milhares de pessoas até mais de 20 milhões de pessoas. Então, próximo, por favor. E aqui, para dar em termos de escala, né, a rede ela está nesses 100 países, 17 na América Latina, 3 no Brasil, além tem Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro no Brasil. Próximo, por favor. Então, aqui em 2019, na verdade, essa rede ela atinge todos os objetivos dela. Todas as cidades têm a sua estratégia de resiliência publicada, todos os escritórios de resiliência estão devidamente institucionalizados com as suas equipes, e ela passa para uma próxima fase, que ela deixa de ser o programa liderado pela Fundação Rockefeller, chamado 100 Cidades Resilientes, e ela passa a ser uma rede liderada pelas cidades, com representantes de cada região, de cada continente, que busca implementar essas estratégias de resiliência pelas cidades. Então, ela começa a apoiar com diversos programas e com diversos parceiros, sócios, não mais só a Fundação Rockefeller, existe Ocean Conservancy, a Visa, por exemplo, são alguns dos nossos parceiros que hoje estão apoiando programas mais específicos e apoiam a implementação dessas estratégias ao nível global. Próximo, por favor. E aqui só para dar um exemplo de um programa que a gente tem, justamente com a Ocean Conservancy e The Circular Initiative, que chama Urban Ocean, é um programa que busca entender melhor a gestão de resíduos sólidos nas cidades como uma maneira de diminuir a quantidade de plástico nos oceanos. Então, esse programa nasce desse entendimento de que mais de 80% do plástico que termina nos oceanos, ele vem de meios urbanos, então de uma gestão inadequada do lixo urbano, dos resíduos urbanos. E foram selecionadas 5 cidades, 4 na Ásia e 1 na América Latina, para formar parte como learning cities, então cidades que estão aprendendo, e existe todo um processo de entender qual é o escopo desse problema dentro da cidade. Então, uma parte muito quantitativa, uma análise muito quantitativa, e também entender de que forma, que tipos de projetos existem na cidade com base nas estratégias de resiliência, que podem criar oportunidades de melhorar o sistema de gestão de resíduos sólidos e, ao mesmo tempo, criar empregos, melhorar a coesão social, enfim, criar outros co-benefícios para os cidadãos dessa cidade. Eu vou parar por aqui, que eu acho que eu passei um pouco do meu tempo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, adoraria falar um pouco mais sobre. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Para mim é um prazer ver a maneira como o 100 Cidades Resilientes cresceu para ser uma rede liderada por cidades, impulsionada por cidades, porque é justamente isso. O trabalho que a gente faz é para empoderar as cidades, para que elas façam o trabalho e elas fiquem mais preparadas. E as cidades não conseguem fazer isso sozinhas, elas precisam da sociedade civil, elas precisam da academia, elas precisam do setor privado, e eu acho que isso vai muito ao encontro do que eu queria convidar a nossa próxima convidada, Cássia Moraes, a CEO do Young Climate Leaders, para contar um pouco para a gente como que a gente pode fazer essa ponte com a sociedade civil para tornar as cidades mais resilientes, mais preparadas para essa emergência climática. The floor is yours, Cássia. Muito obrigada.
Eu tô apertando aqui para isso, acho que eu vou conseguir compartilhar a tela, só um momento. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, sim, perfeito. Perfeito, então. Então, só para apresentar brevemente, né, o Youth Climate Leaders, ele foi criado muito vendo essa necessidade que o jovem tem de fazer algo depois de ser conscientizado por muito tempo sobre a crise climática, né? E acho que o nosso maior diferencial é tentar transformar isso numa oportunidade e conectá-los com projetos, iniciativas onde eles possam fazer a diferença. Mas acho que antes de eu começar a apresentar o que nós fazemos, como isso está ligado com resiliência e algumas recomendações para o contexto do evento de hoje, eu gostaria de passar um vídeo que os jovens da nossa rede fizeram para explicar um pouco sobre esses desafios que eles estão enfrentando com a pandemia, com a crise climática e também, né, que enfrentar essas duas crises podem trazer. Muito obrigada. Eu sou mulher, jovem, preta e periférica. E há 3 meses atrás eu estava fazendo entregas de aplicativo de bicicleta. E hoje eu estou aqui, trabalhando na área do clima. Eu sempre tive o sonho de cuidar dessa belezura do nosso planeta. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ter sustentabilidade financeira para me manter. E para mim pareciam coisas muito distintas. Mas eu entendi que eu poderia juntar as duas coisas. E você também pode. Que tal ter uma carreira climática? Muito obrigada. Então, com essa mensagem, né, nós podemos nos apresentar como uma organização que está aceitando esse desafio de enfrentar essas duas crises ao mesmo tempo, né, no caso do Brasil, com a pandemia, que foram ainda mais agravadas. E nós acreditamos, bom, aqui vem alguns dados, né, tanto Portugal quanto o Brasil, e no caso do Brasil em específico, é mais alarmante ainda, porque fazer a transição climática é mais fácil comparado com outros países, porque o desmatamento é um dos grandes vetores e não gera tanta riqueza, como nós publicamos numa matéria para o UOL esse ano. E, por um outro lado, como nós já mostramos no vídeo, há um grande potencial. O Brasil hoje ele poderia ser um dos países que mais beneficiaria dessa transição, de fazer bem essa transição, e eu falo que o Brasil é como se fossem os jovens, é um dos países que mais vai ser afetado pela crise climática, mas ao mesmo tempo é um dos países que mais pode fazer algo a respeito, né? Então acho que é importante, e para isso nós estamos fomentando esse movimento intergeracional, por mais que nosso foco é nos jovens, nós acreditamos que precisamos de todas as gerações trabalhando juntas para fazer essa transição, não deixando ninguém para trás, né? E o que seriam essas vagas climáticas que nós estamos trabalhando para promover no país, né, com apoio de governos, do setor privado, terceiro setor? Há uma série de áreas, né? Vai desde de uma área mais focada em energias renováveis, que é uma carreira mais técnica, como instalador de painel solar, agricultor agroflorestal, que é muito importante, considerando o conjunto das emissões do Brasil,
analista de SG, vagas na área de comunicação. E é importante também mencionar que essa abordagem ela tem um triplo impacto, né? Porque a empregabilidade já melhora a vida dos jovens, já traz mais dignidade, e nós sabemos o quanto que é esgarço o tecido social, ter uma juventude sem emprego, sem esperança, no momento onde nós temos o ápice do bônus demográfico. Mas, ao mesmo tempo, não é qualquer tipo de emprego que nós queremos promover. São empregos que vão promover uma oportunidade real de romper com o ciclo da pobreza, focando em áreas que vão crescer, que tem uma remuneração digna, com um conceito de transição justa, que mostra que não é só, enfim, fazer a transição de energias mais fósseis para energias renováveis, mas essa transição também tem que ter melhores condições de trabalho e uma vida mais digna para quem também fez a vida trabalhando nos setores que nós vamos ter que diminuir e com o tempo também encerrar a produção. E, por fim, né, a grande especificidade de focar em empregabilidade com o clima é que o impacto potencial é no mundo todo, já que o Brasil é o 7º maior emissor de gases de efeito estufa. Então, um pouco da nossa equipe, né, nós temos... acho que desculpa, faltou alguns slides, mas só para comentar que entender sobre o clima essa é uma competência de qualquer profissional do futuro, e nós acreditamos, né, que a questão da resiliência dentro de todas essas carreiras climáticas também tem muito potencial. Até nós comentamos, né, Clemã, Joana, todo mundo, que poderíamos fazer dentro do MCR 2030 um estudo para entender quais seriam as vagas geradas para cidades parceiras, se as cidades parceiras implementarem os planos de resiliência, quais são as demandas que nós temos também de carreiras que hoje nós não temos essa capacitação para focar parcerias público-privadas que possam garantir que o jovem seja formado, tenha uma carreira promissora no futuro e, ao mesmo tempo, as cidades, os estados parceiros também não tenham essa lacuna de habilidades que nós estamos enfrentando. Então, é importante ressaltar que, por exemplo, no caso do Rio Grande do Norte, o Nordeste como um todo, que as energias renováveis têm um potencial muito grande, é preciso começar a treinar agora quem vai implantar todas essas políticas. Nós não temos acesso a tantos estudos no âmbito do Brasil com essa particularidade, mas nos Estados Unidos, em Portugal, já foram feitas pesquisas que mostram no detalhe, né, o quanto que implementar o Green New Deal, quais seriam as carreiras geradas, ou mesmo no caso de Portugal, que foi feito um estudo recente que mostra que se em 2030 o país fizer essa transição energética que ele está se propondo, vão gerar cerca de 140 mil vagas só por isso, sendo que tem 80 mil jovens desempregados hoje. Então, é uma oportunidade muito grande. E acho que num país continental como o Brasil, é importante ressaltar também essas dinâmicas regionais. Então, Rio Grande do Norte, outros estados que têm esse potencial, devem começar a treinar agora seus jovens, caso contrário também vai acontecer o que já acontece muitas vezes, que tem que importar mão de obra qualificada de outros estados, enquanto os jovens da sua própria cidade estão em busca de emprego. O Barack Obama falou uma vez que nós somos a primeira geração a sentir os impactos das mudanças climáticas e a última que pode fazer algo a respeito. Então, eu convido todos a nos ajudarem a fazer essa transição, e nós sabemos que só vai ser possível se os jovens do Brasil, do Rio Grande do Norte, estiverem capacitados e engajados em promover essas soluções, e não desempregados, sem esperança, ou subempregados em atividades que não usam o seu potencial. Muito obrigada. Obrigado, Cássia. Que interessante. Eu adorei o vídeo que você apresentou no início. Eu achei muito lindo. Eu acho que justamente está muito alinhado com o objetivo hoje de realmente mostrar o rosto, né, das pessoas que estão atuando hoje em dia, né, na área de resiliência urbana, na área de adaptação climática. Então, muito obrigado por isso. E justamente nesse espírito de dar visibilidade, dar voz aos atores que estão atuando hoje em dia na área de resiliência urbana, as próximas pronúncias vão ser de 2 pessoas que estão implementando projetos de resiliência urbana a nível local. Eu vou convidar o Francisco para falar. O Francisco, como eu falei, subdiretor de conhecimento e redução do risco
na prefeitura de Medellín, e vai nos apresentar as boas práticas da cidade de Medellín em resiliência urbana. Francisco, é um gosto e um honor estar contigo hoje. Y puedes compartir tu pantalla, mostrar la presentación y empezar. La palabra es tuya. Y estás on mute. Francisco, we can't hear you. You're on mute. ¿Me están escuchando? Buenos días. Hola. Hola, ahora sí. Good morning, buen día. ¿Cómo se va? Gracias por darme esta oportunidad. De pronto en Spanglish, un poquito en inglés, otro poquito en español. Espero que nuestra conexión a internet sea buena. Medellín es una ciudad de 2 millones y medio de habitantes, 2.400.000. Y estamos a 1.340 metros sobre el nivel del mar. Quiero mostrarles que es aquí en la esquina de Sudamérica donde estamos. Somos parte del Disaster Recovery Risk Office de Medellín, llamado DAGRET, Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, de la Alcaldía de Medellín. Y nuestra ciudad está dividida en borde rural de 16 comunas y 5 corregimientos. Esta es Medellín, una ciudad antiquísima, también descubierta por los españoles en el siglo XVII, XVIII, donde tenemos una formación un poco distinta. Ya les voy a comentar. Tenemos un apoyo, cooperación internacional impresionante con el proyecto InformaRisk, con el gobierno alemán, con MCR 2030, con seguros paramétricos y también con el tema de la Universidad de Edimburgo en estas comunas vulnerables de Medellín. Unos proyectos internacionales bien interesantes, pero me están copiando, me están escuchando bien. ¿Are you hearing me? Sí, muy bien, Francisco, sin problema. Ok, gracias. Ok, Medellín es un gran valle. Tenemos, miren, más de 4.000 afluentes y más de 1.800 kilómetros de agua. Esas afluentes llegan al río Medellín y como pueden ver, esos afluentes tienen su historia. Tenemos también estos fenómenos de rayos en el valle y adicionalmente la ciudad de Medellín tiene cable, metrocable, tranvía. Vivimos en un valle con el cambio climático tengamos que atenderlas, son delicadas. Medellín es considerado la segunda ciudad en Colombia, como ya les dije, 24 grados centígrados y también tenemos unas asociaciones públicas privadas que están colaborando en Medellín, con ellos recuerdo el gobierno alemán, aquí está las Naciones Unidas, el banco alemán KfZ y nuestro trabajo aquí en la Oficina de Gestión de Riesgos es a cargo de 17 y 6 profesionales del equipo técnico, geólogos, ingenieros. En convenio con CIATA, nuestra agencia de intervenciones de mitigación, soportamos los desastres y evaluamos daños en ellos. Asimismo tenemos este monitoreo de nuestra agencia CIATA, monitoreando el río Medellín que va a lo largo del valle, y es preciso monitorearlo a sus alturas. Aquí una de las quebradas más famosas, la Santa Elena Creek, o quebrada Santa Elena, afloró el 6 de mayo. Miren aquí, look how the Santa Elena Creek emerged on the road due to hydraulic pressure. Voy a mostrarles estas situaciones que tuvimos. Estas. Y
Esto es una quebrada que va por debajo de la avenida de la Playa, una vía céntrica en el middle, en la mitad de la ciudad. Y miren ese caos de la lluvia y el cielo encapotado el 6 de mayo. This is a mental heavy traffic. Los pasos desbordados llenos de agua, los pasos niveles, porque de las laderas cae mucha agua y hace que Medellín, el drenaje urbano, tenga que mejorarse. Francisco, perdón, pero it's very hard. Sí, adelante. It's very hard to see the videos. So It's very hard what? to see the videos, it's the connection is not very reliable. Not very reliable. I don't know what. Yeah. Let me see. Okay. Maybe we can. But the PowerPoint maybe is. we can keep the slides with videos and go to the solutions. Okay, no problem. But are you hearing me? You see Yes, this loud slide? and clear. Yes. Okay, Thank you. Ok, entonces nuestra misión en esta etapa 3 de MSR 2030 es aprovechar los recursos consolidados, los financieros, los intelectuales, apoyar nuestros problemas de ladera. Tenemos algunas zonas de ladera, como las ven aquí, con algunas quebradas que afectan las poblaciones más vulnerables. Estamos haciendo obras de mitigación, excediendo las capacidades de nuestros profesionales, pero también tenemos, como les digo, esa agencia de cooperación que estamos apoyando, que nos están apoyando, como es los equipos internacionales en los proyectos de Medellín como no resiliencia. Una gran aceptación de la comunidad internacional mirando a Medellín en estos momentos. Asimismo, tenemos la asistencia alemana con el Informa RIX, un vuelo de drones y colocando algunos sistemas de alertas tempranas, porque enfatizamos mucho la gestión de riesgos con el conocimiento, el manejo y la reducción. Son los 3 pilares del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Las estrategias, entonces, es direccionar el cambio climático y empoderar las comunidades para la resiliencia. Una gran ayuda son nuestros bomberos, son bomberos estatales, municipales, que colaboran en estos incendios forestales que tenemos en las laderas de Medellín. Pero también tenemos, miren, el Agreement Risk Monitoring, el Financial Protection, Parametric Insurance Project in Progress, Debt Reduction, Damage Reduction, Preparation for Emergency Responses, Preparation for Recovery, City Business Continuity Plan, Community Linkage and Risk Characterization, Mainstreaming of DRM curriculum, knowledge transformation, etc., etc., and also Women Firefighters, Gender Equity, donde estas mujeres bomberos de Medellín les hicimos una exhibición de foto gran formato en una de las calles debajo del metro Medellín. The exhibition is made out of 30 large format photographs on the columns of Medellín Metro Viaduct that highlight the role of women in the institution Medellín Fire Depot. Estas son el homenaje a estas mujeres bomberas que son madres, novias, esposas, amas de casa, pero también quieren a Medellín. Y les hicimos este homenaje porque han trabajado muy duro en los incendios forestales y en la atención. The floods, fire, and mass movement driven from climate change are very supportive with them. Son más soportables con ellas. Esto algunos puntos críticos de la rainy season de este segundo año. Aquí ya empezamos en Medellín el segundo quarter de invierno con movimientos en masa, aluvios torrenciales. Aquí tenemos algunos Tabanza Condo Mass Movement, un deslizamiento en una condominio que fue privado, pero nos afectó la calle. Aquí tenemos barrios de vulnerables, 62. Una vía principal al aeropuerto Medellín, aeropuerto Río Negro, con un mass movement, con un movimiento en masa, donde tuvimos que atenderlo junto con otras secretarías de despacho. Aquí en las laderas de Medellín, en el borde nororiental, tenemos también algunos movimientos. Es un presupuesto muy exiguo, muy pequeño, de $4 a $5 millones, really very little to attain the critical points. Hacemos reuniones, de hecho, este próximo sábado tenemos una audiencia pública con la comunidad, con las secretarías,
forzando el DRR Plans para que la comunidad tenga mayor resiliencia y puedan entender conjuntamente con ellos que la emergencia es de todos, el desastre es de todos. Tenemos una línea única, el 911 de nosotros es el 123, el 123, y allí toda la comunidad llama y de allí planeamos todo lo que es la intervención en desastres y emergencias. Medellín, como les digo, entonces es una tierra de oportunidades. Estamos en 2.300.000, seremos en el año 2035 3 millones de habitantes, obviamente no comparable con Brasil. Brasil nos quintuplica, si somos 50 millones, usted tiene 6 veces la población de nosotros, pero la verdad es que tenemos un reto bien interesante en proteger la ladera de Medellín ante esta proyección del 6% en crecimiento de la población. Change or chance, cambio o oportunidad, oportunidad o cambio. Yo creo que es una oportunidad y es un cambio. El COVID nos ha dejado muchas experiencias, como lo dijo Casia, entender sobre el cambio climático es y será una competencia de los individuos y los jóvenes. Pero le recuerdo lo que decía Stephen Hawking, nos queda planeta solo por 90 o 100 años. Y nunca se me olvida la frase de mis abuelos, si no conoces la historia de tu ciudad, estás condenado a repetirla. Por eso no olvido tampoco de que si tú eres más resiliente, si te sientes seguro. Esto aplica a las personas y las comunidades. Y una frase con la que quisiera terminar esta corta presentación entonces algunos son fuertes en los lugares rotos. El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Muchas gracias. Quisiera entrar en el debate. Les agradezco la oportunidad. Tenemos mucho por decir, pero quiero ser respetuoso con el tiempo. Adelante. Francisco, muchísimas gracias. Thank you so much. Muito obrigada por essa excelente apresentação. Obrigado. Medellín segue sendo uma inspiração para todos nós, não apenas na região das Américas, mas também na região, enfim, europeia. E é uma cidade que se reinventa e está sempre na vanguarda da criação de resiliência. Foi uma das primeiras cidades do 100 cidades resilientes, e é uma das cidades modelos também da antiga campanha do Making Cities Resilient. Então a gente espera que Medellín seja também em breve o que a gente chama de Resilience Hub e possa se transformar numa cidade disponível e comprometida também em apoiar as outras cidades na construção da sua resiliência. Bom, a gente vai também cruzar o oceano e manter a nossa apresentação em Spanglish, maravilhosos. Eu queria convidar o nosso colega José Antônio Mateus Fernandes, da Prefeitura de Sevilha, na Espanha. José Mateus vai nos contar um pouco do projeto de inovação e acesso à água que Sevilha está implementando, principalmente em vista dos verões de extremo calor que Espanha tem vivido nos últimos tempos. José Mateus, bienvenido. The floor is yours. Gracias, Elena. ¿Me escucháis bien? Sí, muy bien, gracias. Okay. Adelante. Voy a hacer la presentación en español y si queréis que repita algo o vea algo en concreto, pues me lo decís. Voy a pasar a la pantalla completa. ¿Puedes compartir pantalla? Si quieres, yo puedo. Sí, voy a intentar. A ver. No me está dejando. ¿Puedes compartir tú? Can you see my screen? No, now. Yes, now. Can you see the presentation? Yes. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Yes, go ahead. Vale. Bueno,
Nada, muchísimas gracias a todos. Gracias a United Nations Office for Disaster and Risk Reduction y al programa de Making Cities Resilient por invitarnos a la presentación del proyecto Cartuja Canat. Mi nombre es José Antonio Mateo, yo trabajo para la Compañía de Aguas de la ciudad de Sevilla y en concreto para el Ayuntamiento de Sevilla, del área metropolitana de Sevilla. Es un proyecto que está financiado por la tercera convocatoria de Urban Innovative Action, que es un programa europeo para establecimiento de iniciativas y actuaciones, innovación en las ciudades. Pasa si puedes, Elena. Simplemente por centrar un poco, bueno, Sevilla está al sur de España, es una zona muy bonita, una ciudad preciosa, pero hace mucho calor durante una serie de meses al año. Concretamente hay 4 meses al año donde la vida en la calle es muy complicada porque hace mucho calor, estamos muy cerca de Marruecos, el desierto está realmente cerca y la vida en la calle se hace muy complicada. Por eso hace tiempo que nos propusimos un proyecto en el cual fuéramos capaces de enfriar las calles, de hacer que la temperatura bajara un poco, pero sin el consumo de energía, sin consumir energía eléctrica. Para ello utilizamos un concepto muy antiguo, de más de 2000 años, que se llaman canats. Seguramente, pues, si no habéis leído, yo tampoco lo conocía antes del proyecto este, pero es una cosa de los sumerios de hace pues, muchos años, donde básicamente lo que se hace es, se utiliza la capacidad que tiene el agua para retener el calor y durante el día aprovechamos el frescor del agua para reducir la temperatura, logrando bajar la temperatura de espacios abiertos pues, en torno a 5 grados, lo cual, bueno, no es aire acondicionado, lo que conocemos todos como aire acondicionado, pero sí que hace mucho más habitable el espacio. Esto además es especialmente importante porque lo que nosotros buscamos es refrigerar áreas que estén al aire libre, como por ejemplo paradas de autobús o parques que estén directamente bueno, pues al aire libre, ¿no? El título del proyecto es Recovering the Street Life in a Climate Changing World y es un proyecto que tiene un desarrollo de 48 meses. Es un proyecto pequeño, es un proyecto de 5 millones de euros, pero es un proyecto demostrativo. En el proyecto, que lo vais a ver ahora, lo que hemos hecho es construir un edificio relativamente pequeño, que tiene una sola estancia de 800 metros cuadrados y somos capaces de refrigerar esa estancia sin el uso de energía eléctrica, solamente con lo que es el sol, el enfriamiento del agua debajo de la tierra y el aire. Si puedes pasar. Básicamente, lo que he explicado, utilizamos el agua como la forma de transmitir esa temperatura, combinando pues, bueno, técnicas pues, antiguas con lo que son cálculos modernos. Este proyecto se está ahora mismo aplicando en 2 ciudades más. Hemos pasado de una fase demostrativa a una fase ya de implementación, en concreto en una parada de autobús totalmente abierta, donde en las cercanías de la parada de autobús se baja la temperatura. Si puedes pasar. En concreto, el proyecto se desarrolla en la isla de la Cartuja. La isla de la Cartuja no es que sea realmente una isla, pero Sevilla tiene un río muy grande que se llama Guadalquivir, que en árabe significa el río grande, Wad el-Kibir, y este río bordea 2 partes de una zona donde de hecho está el Joint Research Center de la Unión Europea, y por eso se llama la Isla de la Cartuja. Es un parque científico y tecnológico donde bueno, pues habitan un montón de empresas digamos, novedosas y de emprendimiento. Pasa si puedes. Ahí hemos construido esto que veis, lo cual es un edificio que actualmente se está construyendo, que es el que se ve en el centro de la pantalla, por el que discurre un canal, que lo veis, por donde el agua digamos, fluye y va intercambiando el calor
que retiene durante el día. Durante el día el agua se calienta, por la noche el agua está bajo tierra y consigue enfriarse por la diferencia de temperatura que hay, y al final conseguimos durante el día que el frescor del agua enfríe la estancia que veis ahí dentro. La estancia tiene unos 800 metros cuadrados y permite un salón de celebraciones donde se pueden celebrar eventos, puede haber aproximadamente 100 personas y con una condición climática pues muy buena y muy saludable. Esta es otra vista para que veáis un poco las dimensiones. Está todo rodeado de zonas verdes, pantallas verdes para de alguna manera pues también transmitir esa sensación de frescor, pero en el fondo lo que estamos haciendo es intercambiando o aprovechando el agua como transmisor de la energía, ¿no? del calor, y también como sumidero de calor. Para, de alguna manera, de una manera muy sencilla, simplemente con unas placas solares movemos una bomba, somos capaces de hacer recircular el agua e intercambiar. Este es el espacio que queda dentro, que podéis ver en la parte izquierda debajo las salidas de aire. Esas salidas de aire lo que hacen es que un aire que está en recirculación con una pequeña bomba que sí se alimenta a través de unos paneles solares, pero el resto recoge lo que es el calor que se almacena en lo que es el agua, ¿no? No lo he dicho antes, pero los socios del proyecto es el Ayuntamiento de Sevilla, es la empresa de aguas, pero también es el Parque Científico y Tecnológico, la universidad y el Consejo de Investigaciones Científicas, que es el consejo español que, digamos, lidera todo lo que son los temas de investigación y desarrollo en España, ¿no? Si puedes pasar. Bueno, básicamente porque veáis los 5 objetivos que nos marcamos en el proyecto y que se están recogiendo y se están consiguiendo. Por un lado, es conseguir unas condiciones de confort en espacios abiertos, básicamente una reducción de temperatura, lo cual nos parecía que era un reto bastante difícil, sabiendo que bueno, pues en el mundo entero está habiendo un calentamiento y que por lo tanto muchas ciudades van a tener dificultades de temperatura de cara a lo que son los espacios abiertos, a lo que es la vida en la calle, ¿no? Con lo cual, buscar soluciones a ese problema y tratar de que la temperatura se reduzca sin que exista un consumo de energía, nos parecía que era un objetivo pues, muy importante, ¿no? El siguiente objetivo era buscar la forma de que se generaran actividades dentro de ese espacio y que eso se hiciera de forma colaborativa. No queremos que sea un proyecto de la administración o un proyecto del ayuntamiento y que los ciudadanos simplemente lo reciban. Queremos que se coparticipe y que los ciudadanos participen en el desarrollo de ese proyecto, que lo mantengan, que nos ayuden a mantenerlo, que nos ayuden a transformar la ciudad haciendo uso de ese espacio. Y eso lo conseguimos mediante una colaboración público-privada, de tal forma que adaptamos entre la administración y lo que son las empresas y el público en general los espacios para que se puedan usar y, digamos, reducir lo que es la temperatura. Hay un cuarto objetivo que ya es muy específico y es el desarrollo de ciertos productos cerámicos que de alguna manera optimicen esa reducción de temperatura. Se están haciendo unas celosías especialmente diseñadas con el Consejo de Investigaciones Científicas para reducir la temperatura y poder usar eso en otros edificios, ¿no? Y de alguna manera pues también ayudar a todo lo que son las empresas cerámicas de aquí de Andalucía, del sur de España, a desarrollar, digamos, formas más modernas de cerámica que ayuden a reducir esas temperaturas, ¿no? Pasa, Elena, por favor. Como resultados, pues tenemos simplemente lo que es un modelo de gobernanza que nos permita, desde un enfoque público-privado, transformar la ciudad y hacerlo más habitable. Estamos desarrollando una guía para implementar estas tecnologías en otras ciudades, tanto de España como de Europa, porque entendemos que es una forma de reducir la temperatura sin aumentar el consumo de energía, y también como un validador tecnológico para demostrar distintos tipos de técnicas, ¿vale? Como por ejemplo techos solares, pero que dejan pasar la luz, cortinas de agua, cortinas verdes, techos verdes, etcétera, etcétera. Pasa, por favor.
Bueno, aquí ya simplemente os he puesto unas imágenes para que veáis un poco las dimensiones que tiene el edificio junto con las personas. Pasa. En la parte central veis lo que es el edificio, que se denomina el Zoco, con todo lo que es el Canat a lo largo. También tenemos un anfiteatro, muy en plan romano, totalmente abierto, donde también se climatiza y es otro enfoque, es una cosa totalmente al aire libre. Ahora vais a ver una foto donde la universidad imparte clases. Eso ha sido especialmente útil ahora durante la época del COVID, donde se buscaban sitios abiertos que de alguna manera no tuvieran problemas de contaminación. ¿Pasa? Bueno, son más imágenes de lo que es el edificio. Ahí veis el zoco, que bueno, en la otra parte tiene lo que son el anfiteatro, donde se puede sentar la gente y bueno, pues la verdad que la gente lo agradece. Ese es el Canat, porque veáis un poco las dimensiones reales que tiene. Y bueno, pues este era el proyecto, simplemente la forma de alguna manera de reducir la temperatura. Una de las innovaciones que ha salido es hacer los bancos para que se siente la gente en la calle refrigerados por agua, de tal forma que mantienen la temperatura fresca y son un sitio de vida donde la gente acude y se sienta alrededor y de alguna manera pues hacemos que la ciudad se haga más habitable. Eso es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Antônio. Agora vamos começar. Opa, não, vou falar em português, desculpa. Fiquei confuso. Agora vamos começar a segunda metade do nosso evento. Só queria informar as pessoas que estão interessadas no próximo painel, né, que devia começar às 4h30, que o painel vai começar com 10 minutos de atraso, né, já que a gente começou também com 10 minutos de atraso, então fiquem com a gente. E o próximo painel sobre energia renovável vai começar na continuidade, né? Agora vai ser um momento de perguntas, né, e resposta um pouco mais dinâmico com os nossos painelistas, e eu vou pedir para cada um de responder, né, em 5 minutos, de forma muito concreta. Essa segunda parte, ela visa realmente ver casos concretos de cada organização e as dicas também e recomendações de cada cidade para as outras cidades que estão interessadas em implementar projetos de resiliência urbana. Então, vou fazer a minha primeira pergunta para a Luciana, da Resilient Cities Network. Você mencionou na sua apresentação o programa Urban Ocean, e eu fiquei muito interessado e queria saber se você poderia trazer um exemplo de cidade na América Latina que participou desse programa, né? E as soluções que eles desenvolveram com vocês. Claro, obrigada, Clemã. E só agradecer também aos outros panelistas, foram apresentações muito interessantes. Então, nesse programa Urban Ocean, como eu disse, foi só uma cidade que foi selecionada na América Latina, foi a cidade do Panamá. A cidade do Panamá, até pela sua geografia, né, por ser uma cidade costeira, etc., foi uma das que nos pareceu mais interessante para participar desse programa sobre gestão de resíduos sólidos. E a gente está na fase de avaliação ainda, né? Acabou de ser publicado a primeira avaliação mais quantitativa, também tem uma análise qualitativa, que é o Circularity Assessment Protocol, posso colocar aqui no chat se vocês quiserem, que é uma metodologia da Universidade de Geórgia para entender direito da onde vem esse resíduo e para onde vai, um pouco em toda essa perspectiva de economia circular. E agora o que a gente tem feito é entender que tipos de oportunidades existem a partir desses desafios, e a gente está selecionando junto com a cidade um projeto para ser desenvolvido. Então, ainda não foi selecionado o projeto, mas para dar talvez um spoiler do tipo de oportunidade que a gente tem pensado, foram identificadas 4 ou 3, depende de como você olha para essas oportunidades, junto com a cidade. Então, a primeira é em relação à responsabilidade estendida do produtor, então, tudo que tem a ver com essa responsabilização, não apenas por parte do consumidor ou por parte do poder público, mas também por parte
dos próprios produtores dos produtos, então a partir do desenho do produto, depois que o produto já foi consumido, então de que forma pode repensar a reutilização desse produto ou a reciclagem desse produto, então um trabalho junto com os produtores, com as empresas locais e empresas internacionais que operam nesse ambiente, para repensar a vida dos produtos plásticos, né? O Panamá, o país e a cidade tem uma legislação sólida em relação a plásticos e a gestão de resíduos, então, de que forma a gente pode um pouco leverage, né, tudo isso que já existe. Depois, a segunda oportunidade é em relação a um dos maiores riscos da cidade, que é a inundação, desde o processo de desenvolvimento da estratégia de resiliência, já foi identificado a inundação como um dos maiores riscos da cidade, tanto pela sua posição geográfica, mas também por esses diversos eventos, né, que mudanças climáticas, assentamentos informais em áreas de risco, etc., que acabam um pouco propiciando com que essas inundações aconteçam de forma mais corriqueira. E de que forma a gente pode pensar soluções que integrem tanto a perspectiva de economia circular, quanto essa perspectiva de prevenção, mitigação de inundações. Então, é bem interessante, a gente tem conversado bastante sobre infraestrutura social, que em épocas de chuvas, por exemplo, podem se tornar áreas nas quais se inundam. Então, a inundação não vai para outras áreas da cidade, fica fechada em uma área da cidade e depois, na época de seca, se torna uma infraestrutura social, como parquinhos ou como quadras, enfim, diversas infraestruturas que os cidadãos podem utilizar. Então, ter essa mais maleável, mais adaptável, né? E, por fim, a última oportunidade que a gente tem discutido bastante é em relação ao que a gente chama de indústria de reciclagem, né? Então, é entender que não é apenas fortalecer a seleção de produtos, né, a separação de produtos, a coleta desses produtos, mas também precisa de um fortalecimento do mercado final, um fortalecimento dessas estações de tratamento. Então, entender, a gente fala de indústria da reciclagem para entender desde o começo até o final, de novo nessa perspectiva de economia circular, entendendo de que maneira a gente pode fortalecer diversas partes dessa indústria e pensar uma solução um pouco mais holística, que integre recicladores informais, por exemplo, etc. Então, tá indo por esse sentido. Nossa, é incrível, e faz muito sentido com a perspectiva mais transversal, né, da resiliência que você mencionou na sua apresentação, como esse conceito é uma lente para abordar outras questões, economia circular, gestão de resíduos. Realmente dá para ver que a resiliência ela ajuda os municípios em inovar em várias outras questões, né? E nisso acho que os projetos do Resilient Cities Network são bastante inspiradores, né, nesse sentido. Falando sobre inovação, eu queria perguntar uma coisa para o José, de Sevilha. José, qual foi a importância de inovar para a cidade de Sevilha em construir mais resiliência? José Antonio, no sé si nos escuchas. Sí. Si quieres que yo repita la pregunta. Sí, por favor, repite. Sí, claro. No, estábamos hablando sobre innovación y quería saber cuál fue la importancia de innovar en los temas de resiliencia urbana para la ciudad de Sevilla. Bueno, nosotros llevamos muchos años con proyectos de innovación porque Sevilla no solamente tiene un problema con respecto a la temperatura, sino venimos sufriendo sequías desde hace muchísimos años, más de 50 años donde, bueno, pues nos enfrentamos a problemas de escasez de agua y se han ido aplicando muchas tecnologías, primero lo que era técnicas directamente, reduciendo lo que eran las fugas, aumentando la capacidad de los embalses, pero luego también mucha educación hacia la ciudadanía, reduciendo
lo que es el consumo. Nosotros tenemos un consumo de agua relativamente bajo, son 110 litros por habitante y día, lo cual es invertir una tendencia que generalmente está subiendo hasta los 120 o 130 litros por habitante y día. Nosotros la tenemos en 110 litros habitante y día, lo cual está francamente bien. Pero en Sevilla nos hemos enfrentado a situaciones muy complicadas de sequía. En el año 95 estuvimos a 7 días de tener que decretar la evacuación de la ciudad por ausencia total de lluvias durante 3 años. Se han hecho proyectos incluso para, bueno, intentar hasta traer agua de glaciares. Bueno, realmente yo creo que se han intentado muchas distintas formas. Al final, lo mejor era lo más sostenible, es conseguir que las personas utilicen todo el agua que necesiten, pero ni una gota más, que es un poco el eslogan que tenemos en la ciudad. Nosotros somos una población que vivimos muy de puertas afuera, vivimos muy fuera, muy en la calle, y siempre se ha compartido el uso de los espacios comunes y se ha aplicado siempre pues, lo que es una forma de usar los espacios muy colaborativa. Poco a poco en el ayuntamiento se están empleando más, digamos, reuniones vecinales para decidir entre todos el uso y cuidar entre todos lo que es los espacios comunes. Y entendemos que es el camino que se va a seguir, la utilización de los espacios públicos, de los colegios, para un mejor aprovechamiento y conseguir, bueno, pues entre todos hacer que la ciudad sea una ciudad mucho más habitable. Nosotros tenemos un programa de colaboración con muchas ciudades, algunas de Sudamérica, pero también de Oriente Próximo, de Oriente Medio, con Israel, para tratar de bueno, pues ayudar a distintas zonas que tienen problemas similares a nosotros, pues cómo nosotros hemos enfocado el problema desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista social y medioambiental. Muito obrigada, José Antônio. Realmente a gente não consegue, quando a gente fala de inovação, é muito importante essa troca, trabalhar em rede e saber o que outras cidades estão fazendo, o que está funcionando. E eu acho que até pela localização geográfica das cidades no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que a gente pode fomentar muito esse intercâmbio de ideias e de inovações com a cidade de Sevilha. Eu vou precisar sair em 1 minuto, peço desculpas por não poder ficar mais um pouco, mas antes disso, queria agradecer a todos por terem se conectado. Para mim foi uma sessão muito interessante, e queria passar a palavra para a nossa amiga Cássia Moraes para responder a pergunta sobre o que a gente falou um pouquinho, né? Como os cidadãos podem se engajar a nível local para apoiar as ações de resiliência. Eu queria que você trouxesse um exemplo para a gente concreto no Brasil, alguma cidade que vocês, do Youth Climate Leaders, trabalharam com os cidadãos para justamente ajudá-los a se tornar esses agentes de mudança para um futuro urbano mais sustentável. Muito obrigada, Cássia, e obrigada a todos. Obrigada. Bom, eu acho que o primeiro passo é se informar sobre os principais desafios, né, da sua cidade, para saber onde você pode atuar. Acho que tanto para a questão da resiliência quanto para a questão do clima, não importa qual que é a sua área de atuação. Na nossa rede nós temos desde chefes de cozinha, jornalistas, enfim, engenheiros, pessoas que optaram por não fazer faculdade e seguir de forma independente seu ensino. Então, e esse é um dos objetivos que nós temos, né? Então, parceria, acho que o primeiro passo que nós podemos fazer parceria com cidades é fazer treinamentos que fiquem abertos ao público, para que todo mundo possa entender e partir, pelo menos, do básico, né, no contexto da cidade. E alguns exemplos, nós temos em Santa Catarina, o nosso hub, em parceria com a Premave, já plantou diversas árvores. Nós sabemos que para o Brasil como um todo,
o reflorestamento, impedir o desmatamento é importante para o ciclo de chuvas, é importante para manter também em zona de encostas mais segura a moradia para quem está nas proximidades, porque um terreno desmatado ele é muito mais vulnerável à enxurrada e a cair, e nós sabemos também que em muitas cidades do Brasil vai intercalar entre seca e chuvas torrenciais. Então, nós precisamos agora aumentar a cobertura florestal. Outros exemplos, também a própria Prefeitura de Recife fechou uma parceria conosco para avançar, e também é parte do MCR 2030, para avançar com treinamento de jovens para reflorestamento urbano. Então, essa é uma opção também, porque, mais uma vez, as cidades que são muito asfaltadas com as chuvas mais fortes têm mais enchentes, enquanto nós temos que também permitir que esse escoamento ocorra de uma forma melhor, e quase todas as cidades do Brasil vão ter um aumento maior do que o nível global, né? Quando a gente fala, a gente até colocou no vídeo, São Paulo já passou a meta do Acordo de Paris. Então, é importante que aumentar a cobertura vegetal também diminua o efeito de ilhas de calor. Então, outra cidade que está fazendo isso é Rio de Janeiro, né? Até um dos pioneiros é o saudoso Alfredo Sirquis, que fez muitas políticas nessa parte de reflorestamento. Até no livro dele, Descarbonários, ele comenta que eles treinavam a população local, porque também é isso, não é suficiente plantar árvore, você tem que treinar toda a comunidade para que essa comunidade continue tomando conta, garantindo que a árvore vai crescer e vai prover todos os benefícios que nós mencionamos aqui. E por último, até recentemente, um dos nossos parceiros, o RUT, eu fiquei sabendo que eles fizeram um treinamento também, se eu não me engano, em Paraisópolis, que a população local poderia aprender mais sobre resíduos sólidos e ao coletar ao longo de um período especificado e devolver os resíduos para essa ONG, eles deram uma contribuição financeira que poderia ser usada nos mercados locais para fomentar também a economia local. Então, esse é um exemplo, porque, mais uma vez, nós só vamos conseguir avançar essas pautas num país que está em emergência social ou econômica, se também se reverter em benefícios. Então, hortas urbanas, a Clara, que apareceu no vídeo, coordena uma série de hortas urbanas também, a população local começa a poder ter mais diversidade na sua mesa, porque tem uma horta próxima. Então, acho que é uma série de exemplos, só para fechar também com a pergunta da Ana, esse financiamento hoje, ele ocorre desde apoios de fundações, empresas, algumas parcerias, mas como nós ainda estamos captando, muitas vezes o próprio jovem também paga o seu próprio treinamento. Hoje está numa média de 45% de bolsas, mas, bom, a gente pode depois marcar uma conversa só sobre essas ações concretas, mas acho que já são alguns exemplos. Excelente, muito obrigado, Cássia. E para encerrar, eu queria fazer uma pergunta para nosso amigo Francisco. Francisco, desde Medellín vimos que, bueno, la ciudad ya está muy avanzada, ¿no? En sus proyectos de resiliencia y reducción de riesgo, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones para una ciudad que está empezando en sus proyectos de resiliencia? Sí, gracias, Clemen. Excelente pregunta. Primero, invertir en conocimiento, asistir a summit, congresos, conferencias, inscribirse a la red de City Resilience, aprender en estos paneles. Lo otro es invertir en un plan municipal de gestión de riesgos. Hay que hacer el plan municipal de gestión de riesgos, hay que ir en consonancia con lo que dice Cássia, el cambio climático, pero sobre todo busque amigos, parceros. Busque parceros. Nosotros tenemos el gobierno alemán, tenemos a Willis Tower Watson, tenemos a Hannover Re, tenemos a Student Resilient Fund, tenemos el banco alemán KFZ y tenemos las otras secretarías de despacho, no sé cómo se dice en portugués, o sea, las otras, aquí somos el DAGRET, Departamento de Gestión de Riesgos de Medellín, pero tenemos la Secretaría de Medio Ambiente que maneja los 1.8 kilómetros de quebradas que hay, las 4.000 afluentes. Tenemos la Secretaría de Infraestructura Física que hace los arreglos, repara los daños. Tenemos la Secretaría de Inclusión Social y el departamento que da alojamiento, llamarlo así, a los que están afectados por los desastres. Pero lo más importante es tener ganas, pasión, Clemente, tener ganas y pasión,
porque la comunidad sea más resiliente. Y recuerden lo que decía Hemingway, se los dije, recuerden lo que decían mis abuelos, si no conoces la historia de tu ciudad, estás condenada a repetirla. Adelante, Muitíssimas graças, Francisco. E realmente essa fala sua, ela é muito alinhada com os objetivos estratégicos, né, da iniciativa Making Cities Resilient. Nós também promovemos o planejamento de ações de redução do risco de desastre. Acreditamos que o plano é essencial para saber onde queremos ir como sociedade, e também o que a Cássia mencionou, de investir na juventude, de investir na capacitação, e o que você, Francisco, falou de investir nessas colaborações com outros parceiros. Eu acho que é por isso que estamos hoje todo mundo juntos, como organizações e como cidade, para justamente criar conhecimentos. Então, muito obrigado pela essa fala muito linda. Gracias, Clement. Sí, sí. Y una cosa que me olvidó es que no podemos cambiar donde vivimos. Si quieres te vas de la ciudad, te vas a ir a Miami o te vas a vivir a Dubái, pero nos tocó geográficamente un bowl, vivimos en laderas, en Medellín. Es una ciudad geográfica que nos la dieron así y tenemos que lograr vencer la velocidad inmobiliaria versus la velocidad de reacción del gobierno, porque pasar de la reacción a la protección y a la prevención. Gracias, Clement. Graças. E para terminar, eu queria fazer uma pergunta para a nossa secretária de Planejamento Urbano em Natal, Joana. Joana, eu acho que é muito importante a presença da cidade de Natal num evento organizado pelo Estado do Rio Grande do Norte. E eu queria saber, enquanto secretaria, como você formularia assim, a importância da cidade do Natal nas ações a nível estadual de resiliência urbana, como que a cidade de Natal pode inspirar outras cidades do estado e talvez outras cidades brasileiras a se comprometer com a construção de resiliência. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Certo. Como eu falei anteriormente, eu acredito que esse trabalho em rede, né, de discussão com governos locais, academia, né, o próprio governo estadual, compartilhando experiências e políticas públicas, nos auxiliam nesse sentido. Em relação à capital, a Natal, eu enxergo que a capital e a cidade polo, que é da região metropolitana, ela tem papel fundamental em iniciativas, em provocar o debate, em discutir problemas que muitas vezes são comuns e encontrar soluções que também muitas vezes são comuns. Então, enxergar a nossa realidade, enxergar as especificidades que existem no tocante às temáticas aqui discutidas e poder trabalhar de forma integrada, de forma multissetorial, na busca por soluções. Eu esqueci, na minha fala, de destacar um projeto muito bacana que a gente tem aqui, que a gente denomina de Planta Natal, né? É um projeto que vem faz mais ou menos uns 2 anos, né? E nesses 2 anos a gente conseguiu plantar mais de 5.000 mudas pela cidade. Natal é uma cidade que carece realmente de uma arborização melhor e a gente está conseguindo avançar nesse sentido. Então, futuramente a gente vai ter uma realidade diferente dentro da cidade e temos uma meta de, até 2024, conseguir alcançar a plantação de mais de 20.000. Então, são projetos como esse que a gente enxerga que não precisam de grandes recursos, mas sim de um esforço conjunto entre órgãos, né, com parceiros dentro desse município, dentro do estado, que a gente consegue avançar, que a gente consegue mudar a realidade e contribuir para essa agenda tão positiva, tão importante. Então, eu queria destacar esses pontos e também queria colocar Natal. Eu sei que tem muitos governos locais acompanhando aqui nosso debate, colocar Natal à disposição, né, para conversas, para parcerias, dizer que a gente está aberto nesse sentido e, enfim, estamos juntos. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, senhora secretária.
E muito obrigada, Cássia, muito obrigada, Luciana, José Antônio, Francisco. Eu acho que para mim foi um evento muito enriquecedor, muito informativo, e eu estou muito feliz que possamos compartilhar esse compromisso para a resiliência urbana através da iniciativa Construindo a Cidade Resiliente 2030. É um prazer e um honor, assim, uma honra compartilhar esse compromisso com organizações e governos locais tão experimentados e tão comprometidos. E aqui, desde a MCR 2030, torcemos para que esse evento ele possa impulsionar, né, futuros projetos com cada uma das suas organizações, cada uma dos seus governos locais e com os participantes também, futuros projetos de resiliência urbana. Então, em nome da iniciativa, em nome do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastre, um grande obrigado, um abraço a todos e fiquem conectados para o próximo painel, que vai ser sobre energia renovável, e para isso eu vou deixar a palavra para o próximo moderador desse painel, o professor Mário Gonçalves. Para todos, um abraço, um grande obrigado e seguimos atuando juntos para cidades mais resilientes. Obrigado.